Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro diário ao redor da Palavra de Deus. Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, não é justo que negligenciemos a Palavra de Deus. Qual é o lugar da Palavra de Deus na sua vida? Qual é o lugar da Palavra de Deus na vida da sua comunidade? Precisamos nos esforçar para que a Palavra de Deus ocupe um lugar central na nossa vida. É escutando a voz do Senhor que podemos discernir qual é a sua vontade para a nossa vida e para a vida da nossa comunidade. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, para fazermos deste momento esta oportunidade da revelação do Senhor, através da escuta da sua palavra. Ele vem ao nosso encontro. Acolhamos a sua palavra e deixemos que ela ressoe em nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Em seguida contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha te dizer: cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar quem te convidou, te diga: amigo, venha mais para cima. E isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, somos colocados diante de um trecho do Evangelho que tem muito a nos ensinar. Nos mostra justamente qual é a lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus, tantas vezes, é muito diferente da lógica deste mundo. A lógica deste mundo é uma busca desenfreada em vista de ganhar a vida neste mundo, enquanto que a lógica do reino de Deus é justamente dar a vida para que outros tenham vida. Afinal de contas, queremos buscar e construir o nosso reino, não neste mundo, mas no coração de Deus, na eternidade. Por isso, deixemos que esta mensagem da Palavra de Deus que hoje nós ouvimos nos ajude a viver melhor a nossa experiência com o Senhor na construção do reino de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: certo sábado ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Aqui nós temos uma série de elementos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, porque o Evangelho diz que era um dia de sábado, portanto coloca como pano de fundo da reflexão a lei do sábado. Como lidar com a lei do sábado? Como nós sabemos, originalmente, a lei do sábado passou a existir como uma forma de oferecer um pouco de dignidade às pessoas. Antigamente havia um regime de trabalho onde as pessoas não tinham o direito de descanso, e a lei do sábado vem justamente como este refrigério para dar um pouco de dignidade às pessoas. Portanto, a lei do sábado é sinal de libertação. Por outro lado, os chefes religiosos, os fariseus, tinham uma relação muito externa com a lei do sábado, sem aprofundar no verdadeiro significado desta lei, e acabou vivendo a lei pela lei. E a lei, que era símbolo de libertação, se torna agora sinal de opressão. Por isso, espiavam Jesus para ver o que ele iria fazer no dia de sábado.
Depois é interessante que Jesus seja convidado por um chefe dos fariseus e aceita o convite para um banquete. Jesus, mesmo tendo suas diferenças com os fariseus, mas ele não cria muros de separação. Ele é capaz de sentar na mesma mesa, mesmo daqueles que são contra a sua pessoa, mesmo daqueles que se opõem a ele. E isso é muito bonito, deveríamos aprender com Jesus, a não criar muros de separação, a saber sentar na mesma mesa, mesmo com aqueles que pensam diferente de nós. Em seguida, o que o Evangelho nos apresenta? O Evangelho nos apresenta uma parábola que, por sinal, tem muito a nos ensinar. Por isso, vamos nos colocar dentro desta cena, entendendo que a mensagem do Evangelho é dirigida também para nós. O que diz o Evangelho? Em seguida, contou uma parábola aos convidados ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares. Então, Jesus está no banquete e começa a observar o movimento das pessoas e como elas buscam ocupar os primeiros lugares. Ora, isso é uma realidade muito atual, porque também a experiência religiosa de hoje, há muitos que querem ocupar lugares de privilégios, lugares de honrarias. Por isso, esta parábola serve para a nossa realidade hoje. Não é somente para a realidade do passado, mas ela é muito atual para a nossa realidade hoje. O que diz Jesus diante deste comportamento? Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha te dizer, cede-lhe o lugar, e deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Então é esse o primeiro conselho que Jesus dá, não ocupar os primeiros lugares, para que não seja envergonhado quando aquele que convidou, ter convidado uma outra pessoa mais importante, pedir que você deixe aquele lugar para que outra pessoa possa ocupar e você tenha que, envergonhado, ocupar o último lugar. Em contrapartida, Jesus aconselha ao contrário. Quando fores convidado, ocupe o último lugar. Quando então chegar aquele que te convidou, vai dizer a você, venha mais para frente, e assim será motivo de honra diante de todos. E a conclusão do Evangelho: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu irmão e minha irmã, não é fácil viver essa proposta do Evangelho, o caminho da humildade, do esvaziamento. Muitas vezes nós entramos dentro da dinâmica do que chamamos de orgulho ou vaidade religiosa. A vaidade religiosa é um grande perigo. O vaidoso é aquele que pensa ser melhor do que os outros. Por isso ele quer se colocar numa posição de privilégio. E não só, o vaidoso, além de gloriar-se de si mesmo, ele tenta diminuir os outros, expor os outros, humilhar os outros. Quem decide seguir Jesus não pode trilhar este caminho. Ao contrário, o caminho do seguimento de Jesus é o caminho da humilhação, é o caminho da humildade. Queremos seguir Jesus? É este o caminho ensinado por Jesus. E este ensinamento de Jesus tem autoridade. Por que esse ensinamento de Jesus tem autoridade? Porque antes de tudo foi Ele quem viveu assim. Ele, tendo a condição divina, como diz a carta aos Filipenses, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, assumiu a condição de servo, servo obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, Jesus humilhou-se. Mas, como diz aquela própria carta, depois o Pai o exaltou acima de todos os nomes. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Este ensinamento de Jesus tem autoridade porque, antes de tudo, foi Ele que viveu esta experiência da humildade, mais do que a experiência da humildade, a experiência da humilhação. Então, queremos fazer parte do reino de Jesus? É este o caminho indicado por Ele. Tiremos do nosso coração essa tentação de querer sempre ocupar os primeiros lugares, os lugares de honra, os lugares de privilégio. Os seguidores de Jesus devem ser parecidos com Ele. Não ganhar a vida,
mas dar a vida para que outros possam ter a vida plena, como Jesus assim o fez, entregando a sua vida para que pudéssemos ter a vida e vida em abundância. Então deixemos que a palavra de Deus nos ajude a viver melhor a nossa fé, o caminho da humildade, o caminho da humilhação, do esvaziamento, assim como foi o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos ensina que não dá para seguir Jesus, para construir o reino de Deus, alimentando em nós a vaidade religiosa, o orgulho. Não dá para seguir Jesus com a pretensão de sempre ocupar os primeiros lugares, os lugares de honra e distinção. Mas o contrário, o seguimento de Jesus é o caminho do esvaziamento, é o caminho da humildade, é o caminho da simplicidade. Por isso, ao concluir este nosso encontro de hoje, dirijamo-nos ao Pai Eterno, façamos a nossa oração, sobretudo pedindo um coração humilde, para que, assim como Jesus, possamos neste mundo construir o seu reino. Façamos a nossa oração confiante. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te agradecemos por esta rica oportunidade de acolher a mensagem do Evangelho. E te pedimos, Pai Eterno, na força do Teu Espírito Santo, que esta palavra se torne vida na nossa vida, que saibamos trilhar o caminho da humildade e da simplicidade, a exemplo de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.